Tu falou que o primeiro elemento é o egocentrismo, né? Eu queria saber como é que o ego tá relacionado ao vício. Cara, vamos lá. Isso aí, agora a gente vai começar a entrar num lance legal aí. Porque é o seguinte, não necessariamente o ego, porque ficaria muito mais subjetivo, mas a necessidade da centralidade de tudo pra ele, né? Então, assim, eu vou até fazer uma relação muito rápida aqui. Uma criança, ela tem um processo natural de crescimento, de educação, orientação e tal, mas até então ela entende que o mundo é ela, né? Ela parte ali, tem a mãe, tem o pai, tem a casa dela, tem os ambientes dela, e é tudo pra ela. Porra, ela chora, ganha leite, porra, ela caga, vai limpar a bunda, é ela que existe, é só ela, é uma microexistência. Então, basicamente, fazendo uma relação com isso, uma pessoa que cresce e que tem uma propriedade egocêntrica, ela é como se fosse uma criança. Ela não consegue entender que o mundo ele é coletivo, é uma unidade, que existem vidas cruzadas, que existem vidas paralelas, que existem diversas outras coisas. Então o egocentrismo ele faz com que tudo pareça que aquilo é ruim para ele ou é bom para ele e que aconteceu por causa dele. Chega a ser quase doentio. Porque, sei lá, podem ter pessoas que, assim como eu, porra, eu tô andando na rua, caiu um galho na árvore. Caralho, caiu um galho na árvore porque Deus tá falando comigo. Isso já é uma qualidade egocêntrica. E aí vai me gerando um nível de pensamentos obsessivos. Então, qualquer coisa que esteja atribuída ao meu pensamento e ao meu sentimento, quando não em discernimento, tá dentro dessa característica egocêntrica. Egocêntrica de posse, egocêntrica de egoísmo, egocêntrico de tudo ser para mim ou contra mim, sabe? É basicamente isso. É que é muito amplo esse assunto. Não sei se eu consegui ser claro. Sim. Mas como é que o vício encaixa? Por que o ego grande, nesse sentido, ele busca o vício em alguma coisa? Porque ele nunca se satisfaz. Porque é aquela mesma criança que, porra, precisou tirar a chupeta, vai sentir falta dela. Então ele foi tirado de um prazer. Ou ele chorou e não teve o colo. Ele sente falta de alguma coisa. Aí a gente começa a entrar num âmbito que realmente é muito subjetivo, mas que está totalmente ligado à questão egocêntrica. Porque o pensamento obsessivo de uso, ou de vício, vamos colocar assim, uma pessoa viciada em pornografia, em compra, em comida, álcool e droga, ela tá tentando preencher alguma coisa de algo egocêntrico que não foi bem resolvido. E por mais difícil que seja acreditar ou entender, todas essas coisas elas estão originadas na infância. Então o egocentrismo está totalmente ligado a isso. Quando a gente pensa, uma pessoa, um adicto é egocêntrico, obsessivo e compulsivo, é que a obsessão do pensamento de droga como fuga ou prazer e o uso como fuga e prazer está atrelado ao sentimento e o pensamento não compreendido, não representado, não bem elaborado de alguma falha, não de propósito, mas que ele entendeu na infância. Um abandono, uma carência ou um excesso de cuidado, um excesso de presente, muito mimado. Então essa característica egocêntrica vai acompanhar a pessoa pro resto da vida. E ela não necessariamente seja ruim. Todos somos egocêntricos. Só que existem níveis. Existem níveis de egocentrismo e existem níveis que podem te levar a delírios, como eu te falei agora. Uma pessoa que entra num nível de qualquer coisa que acontece no mundo é por ela. Porra, tá chovendo e aí abriu uma nuvem e caiu um raio de luz nela. Nossa, velho, é uma pessoa iluminada que teve um pensamento X e porra, não sei o quê. Então por causa disso eu vou estourar um baseado hoje porque tá tudo certo. Vai cruzando um monte de confusão que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque ela é egocêntrica. Ela não consegue entender que ela faz parte de um todo. E não o todo é por causa dela. O ego justamente procura essa satisfação, não satisfação. Satisfação, o ego tá querendo que isso aconteça com ele. Por isso que ele procura o vício. Sim, de uma certa forma, sim. Porque aí a gente vai filosofar um pouquinho agora, tá? Porque a gente tem o ego, né? A gente tem o ego da psique, na característica da psicanálise. A gente tem o ego na questão
filosófica, a gente tem o ego do budismo. Então o ego ele tem várias representatividades diferentes. A gente pode entender que nascer, existir, é de suma dificuldade. A gente acaba, sabe, existe o grande impacto da existência tá quando você nasce. Você tá ali protegido pela mãe, sabe, se alimentando de forma simbiótica, acolhido. Porra, você já nasce na luz, tem que respirar, antes ganhava tapa na bunda, já acorda chorando. Porra, tem que começar a comer, se caga. Então assim, nascer é um sofrimento, é uma angústia, é desesperador. E o que acontece? A gente começa a entender que existe coisa boa e coisa ruim. Não necessariamente, não entrando no aspecto de ser algo bom ou ruim. Mas é óbvio, você vai tendo prazer, vai tendo desprazer. E a nossa psique, vamos colocar assim, a nossa necessidade de compreensão faz com que a gente procure, então, as coisas que são boas. Só que muitas vezes a gente não alcança o que realmente é bom, ou o que a gente acha que é bom. E começa a compensar com outras coisas. Então, sei lá, porra, de novo a história da criança. Ele começou a comer chocolate, ele viciou em chocolate. Ele não vai querer parar pra comer brócolis, rabanete, sei lá, qualquer merda desse tipo que a gente quer dar pros filhos. Ele vai querer chocolate. Fala, não, chocolate não pode. Puta, mas como não pode? Isso é uma delícia. Ah, porque faz mal. Faz mal por quê? Por causa do açúcar. Ah, porque você tem que ter propriedades, sabe, nutritivas. Aí começa você fala, porra, mas aqui é legal, mas aqui é ruim. Então é um processo natural que existe em todos. Aí falando do vício, pra linkar o que você tá dizendo, e a gente não deixar tão filosófico o assunto. Uma pessoa que tem características, predisposições ao vício, seja por herança genética, seja por ambiente social, seja qual for o motivo, que são múltiplos, ela vai ter essa mesma coisa, essa mesma característica do prazer e da dor, que existem em todos. Só que algumas pessoas conseguem elaborar isso. Algumas pessoas conseguem representar isso de uma forma natural. E elas vão seguir uma vida mais bem equilibrada. Porque isso faz parte da existência. A pessoa que é totalmente egocêntrica, que não consegue entender isso, que foi negada na infância do chocolate, entendeu que foi rejeitada, por exemplo. Então ela vai tentar compensar de novo a busca daquele chocolate de alguma forma. E se ela já tem ali na família traços de dependência, famílias que muitas vezes são alcoólatras, alguns casos de uso, cara, a hora que ela pegar o primeiro copo de drink, a primeira droga, vai ser banana pra macaco, meu irmão. Porque ela vai ter a mesma sensação do chocolate. Fala, caralho, que explosão de prazer. E vai fugir da dor. Pô, tomou o primeiro pé da bunda da namorada. Cara, doeu pra caralho. O que ele vai fazer? Ele vai comer um chocolate pra compensar. Então, de novo, não é que o ego vai estar trabalhando em cima do prazer ou desprazer. Mas vai ser uma compensação de fugir do sofrimento. É que o ego rotula as coisas como prazer ou desprazer, né? É dele esse conceito. Em essência, não existe prazer ou desprazer, né? O nosso ego que dá esse rótulo às experiências, né? Eu acho que eu tô entendendo. Então, aí um ego tá sempre querendo essas coisas que ele rotulou como prazer. Então, o vício em droga é o maior desses prazeres. Então, ele se afunda lá. Porque lá é onde tá esse grande prazer que ele rotulou como prazer. Mas em essência não é prazer nem desprazer. É só um líquido que entra. É isso? Porra, é isso não, meu irmão. Você me fez ficar arrepiado agora. Da hora, é isso aí. Eu tô lendo muito Buda. Então, eu não ia falar muito, mas pra mim hoje, eu acredito em duas coisas, né? Pra mim, artes plásticas é a linguagem universal. Ela traduz tudo. Todas as representações possíveis da ciência, de qualquer merda, tá na arte. Mas esse é um assunto muito profundo, que depois eu falo com quem quiser. Não, mas isso é bom, pô, não tem problema. Eu gosto de arte, eu faço comédia, pô. Pô, então, é que assim, eu vou linkar os assuntos. As artes plásticas, cara, ela é a tradução do inexplicável. Tudo que a gente não consegue explicar, a arte passa. Ela fala, ela mostra, sem precisar se explicar. E você encontra isso em tudo, cara. Você vai estudar anatomia, precisa do desenho anatômico antes de ter os corpos. Um cálculo matemático é lindo, a arte tá em tudo, tá? E eu faço um link da arte com as questões totalmente psicológicas, subjetivas, filosóficas, religiosas, existenciais, fenomenológicas e etc. E para mim,
a grande arte da vida, ela tá ligada a assuntos que as religiões nos trazem de uma certa forma para compreender o inexplicável. Então a gente está falando aqui sobre dor, prazer, desprazer, ego, egocentrismo, vício. E aí você trouxe aí uma compreensão em cima do que eu falei, que é exatamente isso. Nós representamos o que é de prazer e desprazer e vivemos em cima daquilo. E para mim, o budismo é a explicação absoluta. Ela tá não de forma vertical, mas eu diria que ela está paralela a artes visuais, às artes plásticas, mas ela estaria no guarda-chuva das artes plásticas. Porém, o budismo, ele simplifica tudo isso, cara. Porque ele faz você entender que... eu vou dizer o zen budismo. Eu não queria dizer, mas é que o zen é o absoluto de compreensão. E eu não sou nada zen, porque o zen ele não pode habitar em cima da compreensão, ele tem que ser habitado em cima da vivência. E eu não vivo porra nenhuma do zen, eu compreendo o zen. Então, eu, para um zen, sou uma vergonha. Mas eu entendo a mecânica do zen e ele funciona. Sendo direto, o zen fala que não existe o prazer e o desprazer. É exatamente isso que você falou, por isso que eu puxei esse assunto. Porque nós representamos isso, nós colocamos valor naquilo. Só que não tem como a gente abster a sensação. Não tem como, cara, você se cortar e não sentir o sangue descendo e a dor. Não tem como se anular da vida, da existência. E já que existe, então você tem que entender a mecânica de existir em cima disso. E agora, para fechar essa viajada e fazer todo sentido, o álcool e a droga nessa história. O álcool e a droga nessa história é a representação mais carnal possível de todas as sensações que não se explicam e que se potencializam numa abertura de percepção, de sensações, que vão fazer com que você alcance esse vazio que não existe. Só que o vazio é o elixir do budismo. E o vazio ele só existe quando você está conectado com toda a existência. Então, cara, é assunto para passar a vida falando. É uma fuga do vazio, né? É uma fuga do vazio, mas você só habita a existência quando você estiver no vazio. Exato. Tu tá resistindo à vida, na verdade. No final das contas. Exato.